lá, o que o fundo anunciou? Que renegociou a sua dívida. Aqui ele é devedor. Deixa eu entrar aqui. Cabeu aqui. O fundo renegociou os termos da sua dívida, que é representada por um CRI, que tem como lastro a compra parcelada do edifício Barra da Tijuca. Então, o fundo é devedor deste fluxo e tem lá as suas obrigações, as datas de pagamento de juros, as datas de pagamento de amortização. A intenção de praticamente todo gestor que alavanca. Vou fazer uma dívida, geralmente com o tal do carrego positivo, né? O imóvel tem lá um contrato de locação, compra para receber, por exemplo, 8% ao ano e faz uma dívida de 7% ao ano, contrato corrigido pelo IPCA, dívida corrigida pelo IPCA e tal, então sobra uma gordurinha entre o que o fundo recebe, fatura, e o que ele paga, sobra uma gordurinha para o fundo. Aqui eu estou dando um mero exemplo, eu não sei exatamente quais são os valores no caso dessa dívida do RECT. Mas a dívida precisa ser paga tanto juros quanto principal, né? Juro, amortização, principal é a devolução do valor mesmo emprestado. E, de acordo com a regra, de acordo com a forma de apurar e distribuir dividendos ou rendimentos de um fundo imobiliário, tudo que é faturamento tem que ser tratado como faturamento, tira os custos, vira lucro. Não dá para colocar alguma linha lá de custo que não seja custo. Tá? No passado, gestores até faziam isso. E a CVM soltou um ofício circular falando, pode parar, entrou no fundo, faturou por aluguel, por venda, por seja lá o que for, faturou, apura os únicos custos possíveis e o resto tem que distribuir. Porque senão o administrador acaba burlando essa regra de distribuir 95%. Então, o que se entende hoje no mercado em relação às obrigações a pagar? Aquilo que é juros, tudo bem, é custo do fundo. Taxa de administração, taxa de gestão, juros por obrigação de dívida. Então, isso pode ser debitado do faturamento do fundo. O fundo faturou lá 10 milhões, pagou 200 mil de taxas para o administrador e gestor e pagou 300 mil de juros. E aí sobra o líquido e distribui dividendos. Agora, o principal da dívida, então peguei uma dívida de 50 milhões e tenho que devolver 50 milhões ao longo do prazo, ao longo do tempo, mais X% de juros corrigidos pelo IPCA, coisa assim. Os juros, tudo bem, eu pego o fluxo do fundo, né, o que entra de faturamento, e desvio uma parte para o pagamento dos juros. O principal, a devolução desses 50 milhões no meu exemplo, não. Tem que ser ou com dinheiro que o fundo tem em caixa, ou com dinheiro novo, de novas emissões. Então, quando o gestor ele faz uma alavancagem, o que ele está contando? Na verdade, ele está antecipando uma emissão, na maioria das vezes. É isso que está no plano principal, no cenário ideal. Vou fazer uma alavancagem, vou ter que pagar essa dívida ao longo de X anos, muitas vezes já se coloca uma amortização do pagamento do principal, joga para dali 1 ano, 2 anos para frente. Então, até lá, eu faço mais 1, 2 emissões e vou pagando a obrigação do principal. E aí, o mercado virou, juros subiu, cotas caíram e os fundos ficaram sem janela de oportunidade, no jargão do mercado, para fazer novas emissões. Então, a gente está vendo, já viu acontecer no XPPR, no próprio REC Logística e agora no RECT. Primeiro, foram feitas renegociações no sentido de jogar mais para frente a amortização e tal. Agora, muito provavelmente, o credor falou, eu preciso receber, também não dá para ficar empurrando o tempo todo isso aí. Então, você quer reperfilar essa dívida, quer recontratar essa dívida, ok, mas eu quero receber uma parte do principal, que evidentemente, quanto mais tempo o dinheiro que você emprestou para mim, quanto mais tempo ele fica no meu bolso, maior o risco de você não receber. Por isso que muitas vezes tem amortizações parciais. E se o fundo não tem caixa para pagar a amortização, não tem como fazer emissão de cotas. Se fizesse, seria um valor muito, muito abaixo do patrimonial. E se não tem nenhum grande ativo para vender, cujo valor consiga pagar essa amortização,
Porque, veja, se eu vender um imóvel, vamos considerar uma venda com lucro, comprei um imóvel por 100, vendi ele por 120. 20 é lucro, tem que ser distribuído 95% disso. Agora o 100 não precisa distribuir. Então este 100 do principal, do valor que foi pago pelo imóvel no passado, e isso poderia ser direcionado sim para pagar o principal da dívida, para amortizar a dívida. Mas então o gestor vê lá as opções que ele tem. A primeira ideal é sempre uma emissão de cotas, risca, essa aí não vai dar para fazer. Tem imóvel para vender, tem imóvel para vender a preço adequado? Sempre tem, dá para vender imóvel, mas há um preço adequado? Faz sentido vender imóvel? Se não faz sentido, risca essa opção. Então a terceira opção passa a ser sentar com o credor e renegociar. E então isso aconteceu, e em que termos, e você vai entender qual foi a engenharia financeira. E é para justamente trocar a amortização por juros, jogar a amortização mais para frente, pensando que daqui a algum tempo, né, um ano que foi o fôlego que o fundo ganhou nessa negociação, os preços recuperem e seja possível fazer uma nova emissão de cotas. Então, deixa eu explicar isso com mais detalhes aqui. Então, primeiro, o fundo vai fazer uma amortização parcial da dívida com dinheiro que já está depositado no fundo de amortização do CRI no valor de 7.600.000. Então, aqui, primeira situação, não está claro no fato relevante, pode ser, e é provável até, que esse dinheiro já estivesse lá, guardadinho. Lembra das estruturas de garantia de um CRI? Garantias sobre o fluxo, garantias sobre o principal, e existem alguns fundos de reserva que podem ser constituídos, né? CRI é feito sob medida. Então, o que me parece é que esse dinheiro já estava lá, guardadinho. Quer dizer, no caso de um calote, eu tenho esse dinheiro e a securitizadora poderia utilizar esse dinheiro. Foi isso que eu entendi, tá? Posso estar entendendo errado, mas não me parece que esse dinheiro estava no caixa do fundo, em si, que já estava lá, digamos, preso, represado neste fundo de garantia do CRI. E vai ser utilizado para pagar a amortização da dívida. Então, o primeiro termo é esse. 7.600.000 que estavam num fundo de reserva vão ser definitivamente entregues aos credores, e isso vai ser abatido do principal da dívida. Item 2. O fundo vai ficar dispensado das amortizações previstas para junho e setembro de 2023. Tinha uma, inclusive, que já era uma renegociação passada, então não vai ter que amortizar mais nada no ano de 2023, com exceção desses 7.600.000 do item 1. Item 3. Vai ter uma carência de mais 12 meses para a próxima amortização. Então, jogou para julho de 2024. Então, veja, aquilo que o fundo tinha para amortizar passou para mais um ano e pegou 7.600.000 de uma reserva e amortizou. Voltou para o bolso do dono do dinheiro lá. Item 4. O fundo vai fazer um pagamento pontual de juros em junho de 2023 no valor de 3.900.000. E item 5. Ele vai fazer pagamentos mensais de juros de 1.300.000 por 12 meses. Os itens 4 e 5 serão contabilizados como despesas financeiras do fundo e, portanto, reduzirão o resultado, levando o rendimento para 40 centavos por cota. E o fluxo de caixa do fundo vai ficar mais saudável, não havendo necessidade de captar recursos em 2023, e essa dívida será amortizada em 6%, reduzindo o passivo do fundo. Então, percebeu aqui essa engenharia? Ela é uma engenharia financeira e contábil, né, vamos dizer assim, que o que o fundo tinha para pagar? Amortização. A amortização não pode usar o fluxo de aluguéis que o fundo recebe. Então, ou pega dinheiro que está no caixa disponível, reserva de lucros, coisas assim, ou vem dinheiro novo de uma emissão, ou o valor do principal da venda de um imóvel, se essa venda acontecer com lucro. Não tinha nenhuma dessas três possibilidades na mesa. Então, o que faz? Pega essa amortização, joga ela mais para frente e traz alguns fluxos de juros para o presente. Vamos trocar a amortização por juros, porque o juro eu posso sim usar o fluxo de faturamento do fundo e fazer isso virar, pegar esse dinheiro e direcionar para pagar juros. Já a amortização não.
Então é isso que está acontecendo, uma engenharia financeira e contábil para que tudo fique de acordo com a regulamentação. Então, o que o fundo vem recebendo de aluguel, uma parte disso, né, os itens 4 e 5, então esse pagamento pontual de juros e pagamento mensais de juros por 12 meses, ó, itens 4 e 5 serão contabilizados como despesas financeiras, portanto, reduzirão o resultado do fundo. Entra o aluguel agora, uma parte já ficava lá mesmo como taxa de administração, gestão, pagamento de outros prestadores de serviço, agora mais uma parte fica para arcar com essas obrigações de 1.300.000 de juros por mês e essa pontual de 3.900 em junho. E é por isso que vai sobrar menos na última linha, né, da demonstração de resultado do exercício, vai sobrar menos lucro e com isso o dividendo vai cair para 40 centavos. O fluxo de caixa do fundo fica mais saudável, não havendo necessidade de captar recursos. Por quê? Porque jogou a amortização, que não dá para usar esse dinheiro dos aluguéis do fundo para pagar, jogou para mais um ano. E aí, daqui um ano, dá para fazer uma nova emissão? Maravilha, resolve o problema. Não dá para fazer uma nova emissão? Então, novamente, vai ter que sentar e estica e puxa, como eu brinquei aqui na descrição do vídeo. É essa toda a engenharia. E a última frase lá, que é o fluxo de caixa do fundo fica mais saudável, não havendo necessidade de captar recursos, então o fluxo fica mais saudável porque não tem essa barreira, essa intermediária da qual não tem da onde tirar o dinheiro nesse momento, e a dívida é amortizada em 6%, então reduz o passivo, consequentemente aumenta o ativo do fundo, tem um ligeiro ganho no valor patrimonial desse fundo. Então sim, boa notícia? Lógico que não é boa notícia. Diminui rendimento, ninguém fica feliz e tem razões para isso, né? O investidora de fundo imobiliário quer saber principalmente do rendimento no bolso. Mas eu já falei várias vezes aqui que a gestão de um fundo imobiliário, ela age e reage. Agir significa, vamos sentar, planejar o que fazer com os nossos cenários possíveis e cenários piores. Isso é agir. Isso a gente planeja e vamos acreditar que as coisas saiam como planejado, com um ligeiro desvio. Quando desvia demais, aí tem que reagir. A situação ideal já ficou para trás. Não adianta chorar o leite derramado. Então é assim que a gestão está reagindo à atual situação. Então você pode falar, mas essa situação foi a própria gestão que colocou o fundo por ter feito a alavancagem e tal. Sim, não tem discussão em relação a isso. Mas não fez a alavancagem planejando este resultado. Fez a alavancagem pensando num outro cenário. E não é que também faz a alavancagem pensando que tudo vai dar certo o tempo todo. Com certeza que não. O Moise fez a vida profissional dele sendo gestor de crédito. Ele sabe muito bem, quando ele está do outro lado da mesa, que ele não daria crédito para alguém se a única forma de receber corretamente fosse o cenário previsível, tudo dá certo o tempo todo. Ele sabe disso. Então, na hora que do outro lado da mesa, né, na posição de quem toma o dinheiro emprestado, você pega o dinheiro emprestado porque acredita que vai valer a pena, que vai ter um carrego positivo, um resultado positivo. A gente tem falado disso nas semanas anteriores, teve o exemplo lá que o Nod mostrou semana passada do relatório gerencial do TRX, mostrando que valeu a pena a alavancagem, né? A gente conseguiu um ganho adicional à operação se não fosse alavancada e tal. Então era esse o planejamento, era isso o esperado. Alavancar, conseguir um ganho adicional e tal, antecipar recursos para fazer uma compra. Só que a realidade foi completamente diferente daquilo que foi traçado, mesmo no pior cenário traçado. E aí é hora de reagir. E essa foi a reação. Então, entre fazer uma emissão muito, muito abaixo do valor patrimonial, diluir ainda mais os rendimentos de uma forma muito mais difícil de recuperar, entre vender um imóvel numa necessidade, né, ter que fazer uma venda forçada, uma venda a qualquer preço, por causa da pressa de vender, eles entenderam que a melhor das opções foi fazer essa renegociação da dívida
de maneira que permite usar um fluxo que entra todo mês para o fundo para ir pagando juros, tendo dado mais uma esticada aí na dívida do principal, né? Na obrigação de pagar o principal. Essa é a situação. Então, diminui o rendimento do fundo, que vinha pagando 54 centavos por cota nos últimos meses, vem para 40 centavos por cota. Bom, não é, mas o que eu estou me esforçando aqui é para que você compreenda a situação. Então, tenta se colocar lá na posição da gestão do fundo, o problema está dado, as situações, as possibilidades de resolver o problema não estão disponíveis, na verdade, essa foi a alternativa encontrada. E não é, assim, não sei nem dizer se é melhor ou pior, era a possível, era a reação possível nesse cenário, que nasce, como eu falei, de parar, estudar, ter uma solução aqui criativa diante do cenário ruim. Então é isso. As pessoas ficaram bravas, tem lá suas razões de ficar brava, mas muitas vezes também exageram, faltam com respeito com gestores, e isso nunca é o caminho. O que eu espero aqui é te elucidar sobre o que está acontecendo, e vou repetir algo que eu falei semana passada. A alavancagem passou a ser um fator presente em muitos fundos de investimento imobiliário. Então, agora, a gente que investe tem que ter mais essa preocupação, e gestores, né, as casas em geral, precisam buscar dar mais clareza em relação às suas dívidas. Então, se o fundo alavanca, precisa ter um calendáriozinho, assim como tem um calendário, no caso de um fundo de tijolo. Há muitos e muitos anos, os relatórios gerenciais trazem um calendário de renovação e como que fala, a revisional dos contratos. Tem que ter então a gente olha e sabe, olha, esse fundo tem tanto de receita contratada, no mês tal ou no ano tal vai ter revisional dessa receita, ou vai ter contrato vencendo. A gente sabe um calendário de curto, médio e longo prazo daquilo que o fundo tem a receber. Então a gente tem que ter com a mesma clareza um calendário daquilo que o fundo tem a pagar. Porque uma coisa é a informação, a alavancagem do fundo é de 5%, 10%, 40%. Tá bom, é uma informação, já adiciona alguma coisa para a gente. Mas o fundo pode ter uma alavancagem pequena, só que tem uma obrigação para pagar daqui 2 meses e não tem dinheiro no caixa. Pequena em relação ao patrimônio, mas não tem dinheiro no caixa para pagar. Então vai engasgar do mesmo jeito. Vai ter que ter uma solução alternativa que não seja a emissão de cotas, que é a solução ideal toda vez que uma gestora faz uma alavancagem. Então a gente precisa ter mais clareza e ter a consciência de que esse é um dado que precisa ser buscado agora na hora de escolher um fundo imobiliário para investir. Então o fundo é bom, a rentabilidade está boa, você gosta da gestão, tudo bem que tem um pouquinho de alavancagem, até porque se a gente começar a falar, olha, não invisto mais em fundo com alavancagem, vai sobrar cada vez menos opções, né? Mesmo nos fundos de papel, a alavancagem acontece com aquelas operações de reversas lá, usando um derivativo, fazendo uma... Caramba, fugiu o nome, só porque eu estou ao vivo aqui, fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas mesmo fundo de papel alavanca. Então, se a gente falar não invisto em fundo que alavanca, fica muito difícil, até porque só se o regulamento dissesse o fundo não pode alavancar. Aí você olha um fundo e fala, a alavancagem dele é pequena, ok. Bom, já é sim uma boa informação, mas mais do que isso, a gente tem que ter um calendáriozinho de quando o fundo tem que fazer amortizações dessa dívida, quando que ele tem que pagar essa dívida com dinheiro que não pode ser o dinheiro do faturamento, o dinheiro das locações ou o dinheiro dos juros dos CRIs. Então, em que situação o fundo tem uma parcela a pagar para que eu possa olhar lá, tem caixa ou não tem caixa para isso? Tem aplicação financeira, tem investimento em fundo imobiliário líquido, tem investimento em CRI com liquidez, tal. Isso
é cada vez mais necessário. Lógico que os profissionais estão de olho e colocando isso nos seus relatórios, nas suas recomendações, mas a gente precisa ter essa informação, sim, de forma com que qualquer pessoa seja capaz de ler. E é tão simples quanto o exemplo que eu estou dando dos contratos de locação. A gente tem um calendário de curto, médio e longo prazo do faturamento do fundo, precisa ter um calendário de curto, médio e longo prazo do que o fundo tem a pagar. Mas também não resolve falar assim, a gente tem um CRI que vence em 2025, outro CRI que vence em 2027. Não. Eu quero saber quando que tem intermediárias, aí quando que tem que pagar a amortização desse CRI. Então, assim como tem lá a informação, o contrato vence em 2029, mas a revisional em 2026, tem um evento importante aqui antes do vencimento do contrato. Estou falando da linha do faturamento. Precisa ter, o CRI vence em 2029, mas em 2026 tem que amortizar 30% do valor dele. Aí vai ficar super fácil, super claro para todo mundo entender. E aí você, na hora de investir, você vai olhar, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Assim como você já faz, quero investir no fundo, gosto do fundo, gosto da gestão. Aí dou uma olhada lá no calendário de revisionais e vencimentos, e tem lá que, sei lá, 35% dos contratos do fundo vão vencer. Você fala, caramba, hein? Vou agora ou espero um pouco? Não é? Você tem uma informação ali que sabe, vai ter algo indigesto para esse fundo resolver, do ponto de vista do faturamento. Agora basta a gente ter a mesma informação do ponto de vista das obrigações a pagar. Então, quando vence, legal, valor total, ótimo, mas e as obrigações intermediárias? Quando que o fundo tem que pagar um valor com dinheiro que não pode ser o dinheiro que ele recebe de aluguel ou de juros de CRI? É isso. E eu acredito que seja absolutamente simples e possível para todas as gestoras fazerem, e aí a gente consolida essa nova página da história dos fundos imobiliários. Eles alavancam, ponto. Eles alavancam. Quantas vezes eu falei em cursos no passado, não, fundo imobiliário, a lei não permite tomar dinheiro emprestado e é muito raro eles fazerem alguma coisa. Não é mais raro. Agora é uma realidade. Praticamente todo fundo tem algum patamar de dívida. Então a gente precisa ter esse calendário de obrigações com as intermediárias. E aí pronto, tá tudo certo, tudo fácil para que qualquer pessoa consiga, com um pouquinho de conhecimento, consiga entender a situação de cada fundo. Então é isso. Meu interesse no Fatos Relevantes é sempre esse, aprender com o dia a dia, aprender com as situações, e aproveitei o fato relevante do RECT para te ensinar em relação a isso. Já então, aproveitando, vou repetir, também falei isso na semana passada. Tem o que eu chamo de alavancagem especulativa, diferente de uma outra alavancagem que é casadinha. Basicamente, se eu tenho um contrato atípico e faço dele o lastro para uma dívida, para um CRI, e o CRI vai ter a mesma característica, então eu tenho um faturamento que está lá firmado, que está baseado num contrato de locação que vai vencer em 10 anos, que não pode ser rompido no meio do caminho, porque senão tem uma multa igual a tudo que vai acabar, e esse contrato ele é reajustado pelo IPCA. Eu comprei um imóvel já com este contrato, então eu sei que, por exemplo, o valor do aluguel me dá 8% de rentabilidade, de cap rate. Então eu pego uma parte desse contrato, cedo para uma securitizadora e ela emite um CRI que vai vencer no mesmo prazo e que é reajustado pelo mesmo índice, no meu exemplo, o IPCA. E essa dívida vai custar 7% ao ano mais IPCA. Tá tudo casado, não tem especulação aí. Existe um risco, sempre existe, que é do inquilino não pagar, e se o inquilino não pagar, aí a engrenagem travou. E então aí a gestão vai ter que buscar alternativas de como que vai fazer para seguir com o fluxo. Mas tudo acontecendo normalmente, já está tudo muito certinho, muito endereçado.